Meu amigo, uma pergunta que pode parecer sem sentido, mas ao longo da nossa conversa ela vai se justificar. Você por acaso escolheu a família aonde você iria nascer? Quem seriam seus pais? Em que lugar do mundo você ia nascer? Em que momento da história da humanidade isso iria acontecer? Não, né? Eu também não. Ninguém escolhe. Ninguém escolhe. E cabe a gente parar para pensar as consequências de não termos a oportunidade de decidir aonde nascer, de quem nascer. Como eu não escolhi onde nascer, você não escolheu onde nascer, você poderia ter nascido numa comunidade miserável da África, por exemplo. Ah, mas podia também ter nascido na corte dos Luíses, na França, antes da Revolução, ou nos palácios dos czares da Rússia, também antes da Revolução. Não, eu gostaria de ter nascido nos Estados Unidos daqui a 50 anos, quando provavelmente a humanidade terá desenvolvido, descoberto uh, as formas, né, os mecanismos, as vacinas que impediriam a maioria das doenças que hoje afligem, né, o mundo. Uh, mas poderia ter nascido, tanto eu como você, poderíamos ter nascido numa periferia de cidade, numa área miserável, filhos de uma senhora que havia sido abandonado pelo marido, uma senhora sem qualquer qualificação profissional, sem meios de sustento, de prover o seu sustento, e com mais 4, 5 irmãos vivendo de uma dificuldade muito grande. Não seríamos certamente o que somos. O livre-arbítrio ele se manifesta a partir de determinado momento da vida e em determinadas circunstâncias. Mas esses aspectos a que eu estou me referindo, de quem nascer, aonde nascer, quando nascer, isso não depende da gente e isso interfere decisivamente na vida de qualquer um. Podia ter nascido numa periferia de uma cidade pobre, em circunstâncias extremamente adversas, sem oportunidade de estudar, vivendo num ambiente corruptível, né? Construindo referências para a minha vida, para a sua vida, que dificilmente nos permitiriam tomar decisões importantes que balizassem o nosso futuro, o espaço que iríamos ocupar na coletividade. Pode ser que você pense assim, mas eu conheço um caso de um rapaz que viveu essa circunstância e que conseguiu se impor na vida. Claro, eu conheço uns 2 ou 3, num universo de milhões. Eu tive a oportunidade de administrar uma entidade que cuidava de crianças abandonadas nas ruas. E tive a oportunidade de conhecer na intimidade essa realidade a qual eu estou me referindo. E sim, e onde eu quero chegar com essas considerações? É que a primeira coisa que eu acho que todos nós deveríamos parar para pensar, quando, por obra de Deus, se você não for religioso, do acaso, das circunstâncias da vida,
Nós não, nós fomos bafejados com a oportunidade de nascer numa família que nos propiciou oportunidades de crescer como cidadão, de nos qualificarmos no contexto da coletividade e, por via de consequência, usufruir de algumas benesses que não teríamos se tivéssemos nascido num ambiente mais humilde. A primeira coisa que eu sou levado a refletir é por quê. É muito comum que nós nos perguntemos por quê nas horas ruins. Por que eu fiquei doente? Por que alguém no meu relacionamento teve esse tipo ou aquele? Nós nos esquecemos de perguntar o porquê nas horas boas. E aí eu fico lhe perguntando por que eu nasci onde eu nasci e por isso, para o que eu não contribuí em hipótese alguma com nada, estou tendo uma qualidade de vida acima da média da sociedade na qual eu estou inserido. Por quê? Por que quem quer que tenha sido a causa dessa circunstância, por que fez assim? Eu me lembro muito, quando estava me organizando para fazer essa postagem, eu me lembrei do meu pai. Quando eu chegava em casa com a nota, pai, tirei 9,5 em matemática. Ele olhava e dizia assim, mas não, bom, não fez mais do que a sua obrigação. Você não faz nada na vida, só faz estudar. Eu lhe dou todas as condições para que você tenha um bom desempenho. Que bom, tirou 9,5, mas era isso, era o que se esperava que você tirasse mesmo. É para isso que eu trabalho e lhe dou as melhores condições. Talvez um psicólogo moderninho hoje diga que é absurdo, o adolescente precisa de reforço para que ele se sinta estimulado. Mas hoje eu tenho consciência que aquele era o reforço que estava sendo dado e produzindo resultado. Às vezes eu chegava em casa, pai, não fui bem não, tirei 7,5 em alguma coisa. Mas, olha, caiu uma questão que não estava na matéria. Além do que, teve uma questão que eu fiz toda certa. Eu errei a última conta. E a professora deu 0 na questão. Ela podia ter dado a metade do valor da questão. Aí meu pai me perguntava assim, alguém tirou 10? Alguém tirou 9, 9,5? Então, se esse um aí conseguiu tirar 9, 9,5, apesar da questão não estar prevista na matéria da prova e do rigor da correção da professora, você podia ter tirado também. Eu estou contando esse fato para que a gente tenha consciência de que nos foi dada a oportunidade de, tendo nascido numa família estruturada, organizada, com um chefe de família empenhado em desempenhar a contento seu papel, com uma companheira, esposa, que dava sustento ao lar com o seu trabalho, com a sua orientação diuturna com os filhos. Eu cheguei aonde cheguei e o prezado amigo terá chegado onde chegou. Mas qual é o percentual de mérito que eu e você temos? Podemos hoje, tendo atingido o ponto da vida que chegamos e os êxitos que alcançamos, podemos nos jactar
como se tudo fosse por conta do meu valor pessoal? Eu acho que não. Tivemos um mérito, não jogamos fora a oportunidade que Deus, ou o destino, a quem você queira atribuir, proporcionou. Realmente, não joguei fora. Conhecemos também pessoas que tiveram oportunidades semelhantes e que jogaram pelo ralo essa oportunidade e não conquistaram espaços significativos na coletividade. Mas seria tremendamente injusto, presunçoso, pretensioso que eu admitisse, me desculpe, você admitisse, que todos os méritos me cabem. Bom, e você deve estar, tudo bem, e daí? E daí que o mesmo vale para os ministros do STF, para os políticos que ocupam cargos da maior relevância na coletividade, no legislativo ou no executivo. Não é? Será que um desses, caso tivesse nascido lá na periferia que eu me referi, filho daquela senhora, sem qualificação profissional, com não sei quantos irmãos, sem oportunidades nenhuma na vida, tendo que vender bala nos sinais, pedir esmola pelos cantos, será que ele seria o que é hoje? Estaria ocupando os espaços que ocupa, tendo as responsabilidades que tem? E eu acho que não. Eu acho que não. Casos isoladíssimos podem existir, mas na imensa maioria, na média, dificilmente essas pessoas estariam ocupando os espaços que estão ocupando e tendo as responsabilidades que têm. E aí eu volto à pergunta, por quê? Por quê que essas pessoas tiveram, que nós tivemos, e outros não têm? Vou deixar a sua reflexão uma posição pessoal. Eu acho que Deus, o destino, a fatalidade, fez um investimento em nós. Olha, vocês vão ter todas as oportunidades para serem alguém na vida, para usufruírem de situações boas, proporcionarem às suas famílias circunstâncias semelhantes. Mas o que se espera é que esse investimento se manifeste depois, no futuro, sob a forma de trabalho sério, responsável, honesto, em favor daqueles que não tiveram a mesma condição que vocês. Investiu-se em nós para que pudéssemos retribuir esse investimento sob a forma de serviços de excelente qualidade prestados àqueles nossos concidadãos que não tiveram a mesma felicidade. Eu tenho certeza que você, inteligente, já entendeu o que eu estou querendo dizer. Seria profundamente desastroso, desonesto, que depois de usufruir de todas as vantagens da vida, ter a felicidade de ter a oportunidade de viver uma circunstância completamente favorável, que eu presunçosamente me atribuísse mérito. Não, tinha que ser assim mesmo. Eu mereço tudo isso que eu estou tendo. E os outros não têm porque não merecem. E eu não tenho nada a ver com isso. Né? Que é isso que acontece, gente. É isso que acontece.
essas pessoas, basta ver o seu comportamento, a sua forma de falar, queixo levantado, como se estivesse fazendo um favor para a humanidade de estarem desempenhando os seus papéis, desenvolvendo os trabalhos inerentes aos seus cargos. Não, eu tinha que estar aqui mesmo, eu sou bom, eu sou maravilhoso, eu mereço tudo isso aqui. O mérito de eu estar aqui é única e exclusivamente meu. E não podia ser diferente. E eu não devo nada a ninguém. Você conhece alguém que se comporte assim? Eu conheço. Eu conheço um monte, como diz o caipira, um par deles. Um bando de gente que se aproveita das circunstâncias que a vida lhe propiciou para ocupar posições de relevo no contexto da sociedade e, ao invés de retribuir, de retornar essas oportunidades, essas benesses, sob a forma de alguma coisa concreta que ajude, contribua para ajudar aqueles que não tiveram a mesma felicidade, ainda trabalham desavergonhadamente para ampliar essas benesses, para aumentar suas facilidades, como se fosse o único merecedor de tudo aquilo ali. Usam os seus cargos em benefício próprio ou em benefício do grupo, né? Da camarilha, tem que usar uma palavra mais forte, da camarilha a que estão vinculados. E sem o menor pudor. Não tem que dar satisfação a ninguém. Não tem que dar satisfação a ninguém. Não sei como é que isso termina, como é que esse filme vai terminar. Mas me preocupa muito imaginar que as coisas podem desandar. As pessoas não são idiotas a vida inteira. Elas não admitem ser subjugadas, submetidas a vida inteira. Tudo na vida tem um limite, né? E eu fico apreensivo com o rumo que a história da nossa sociedade vai ter continuidade. Os exemplos na história da humanidade não são muito alvissareiros, não. Vamos torcer, trabalhar obstinadamente, pelo menos cada um de nós fazer a sua parte, na expectativa de que se consiga garantir que o rumo da história da nossa coletividade, da nossa sociedade, ela possa se reajustar e se manter no rumo adequado que parecia que estava começando a assumir, né? O cidadão vem antes do Estado. O Estado foi imaginado ao longo da história da humanidade para servir o cidadão. E como o Estado é um ente imaterial, ele é mobiliado por indivíduos, esses indivíduos têm a obrigação, o compromisso ético, o compromisso moral de fazer com que o Estado desempenhe o seu papel de servir da melhor forma possível o cidadão. Isso não está acontecendo, lamentavelmente. Apesar de parcela do Estado ter a vocação correta, mas as outras instituições, legislativo e judiciário, não estão colaborando.
estão atrapalhando. E isso, uma hora, vai ser cobrado. Vai ser cobrado. Tenho que terminar com o bordão de sempre. Pobre Brasil.